Olá novamente. Na aula de hoje a gente vai ver, vamos fazer exercícios, né, que ficaram faltando da aula passada, de como utilizar o método do operador anulador para encontrar a solução particular da nossa EDO. Então vamos relembrar rapidamente o que a gente viu na aula passada, esse método, né, que é o método do coeficientes a determinar via a abordagem do operador anulador. Então vamos relembrar aqui o que a gente viu na aula passada. Então, a ideia é o seguinte, eu tenho uma EDO, como essa daqui, vamos supor com coeficientes constantes, tá certo? Mas BY igual a R de x. E aí eu quero determinar a solução dessa equação. A gente já viu o método do coeficientes do variação dos parâmetros, né? Que consiste em determinar duas soluções dessa equação, né? Da homogênea, e a partir da solução da homogênea a gente recria a solução particular da equação. E aí com a solução particular e a solução da homogênea a gente tem a solução geral. Então, na aula passada a gente viu outro método, que é o método dos coeficientes a determinar. Coeficientes a determinar. Que se baseia no seguinte. A gente sabe como é que vai ser a forma, a estrutura da solução particular, baseado na forma, na estrutura da função r de x, né? Então, com base nessa estrutura, no jeitão, na forma da r de x, eu proponho uma solução particular, uma forma para a solução particular. Só que essa forma da solução particular envolve certas constantes. Eu jogo essa solução particular tentativa na minha equação diferencial, né, faço as simplificações que tenho aqui, igual ao termo r de x, e como esse termo r de x tem a mesma natureza que a yp, isso me dá um sistema de equações lineares, determino as constantes envolvidas, por isso o nome da técnica é coeficientes a determinar, eu encontro esses coeficientes, e aí com isso eu obtenho no final a solução particular, que deve ser livre de constantes arbitrárias, né? Essa é a forma como a técnica dos coeficientes a determinar funciona, né? E funciona para que classe de funções r de x? Polinômios, senos e cossenos e funções exponenciais, ou produtos e somas e subtrações dessas funções, tá? Quociente não funciona. Então, é um método um pouco restritivo, porque, por exemplo, não abarca logaritmo ou secante, ou qualquer outras funções que não sejam essas que eu listei inicialmente. Tá? Mas é um método até basicamente rápido, depois que você aprende como é que ele funciona, né? O algoritmo, né? Como é que é a sequência de passos que você tem que seguir. Porém, como eu falei, em alguns casos, onde a parte não homogênea já é solução, né, da equação homogênea, como a gente viu na aula passada, é necessário você corrigir a solução particular, né, fazendo alterações nela. Então, para evitar isso, na aula passada eu mostrei para vocês um método chamado, na verdade, uma abordagem para aplicar esse método, chamado de abordagem do operador anulador. Então, o que é um anulador? Vamos recapitular. Um anulador de uma função f é um operador que, quando aplicado a f, aplicada essa função, retorna a função nula. Tá? Então, a ideia é o seguinte. Quando a gente toma uma equação nesse formato, a gente escreve ela na forma de operador, por exemplo, algo assim, ó, D2 mais AD mais BY igual a R de x, né? A gente fatora esse operador, vimos como é que podemos fazer isso. Você pode converter isso na equação característica, né? A lambda mais B, achar as raízes, ou você pode pensar nisso aqui como um polinômio na variável D. Com certeza, D não é um polinômio, D é o nosso operador diferencial, mas você pode pensar dessa maneira. Então, a ideia é converter isso aqui em algo do tipo D menos, deixa eu colocar mais para cá, D menos alfa 1, D menos alfa 2, aplicada a lambda igual a R de x, onde alfa 1 e alfa 2 são as raízes do polinômio característico, ou, de outra maneira, são as raízes dessa equação, visto ela como uma equação polinomial. Então, rapidamente daqui eu já extraio a solução homogênea, né? A solução homogênea vai ser C1 elevado a alfa 1x mais C2 é elevado a alfa 2x. Claro, assumindo que alfa 1 e alfa 2 são distintos. Se os caras forem iguais, vocês sabem que tem que pegar a primeira solução, multiplicar por x. Se esses caras forem números complexos, a gente usa aquela forma que tem exponencial, né? Alfa x, cosseno de beta x, mais seno de beta x, né? Aqui tem uma constante C1, aqui tem uma constante C2, esse cara tem evidência assim. Tá, mas de maneira geral seria isso, né? Uma vez que você escreveu na forma de operador, fatorado, você rapidamente extrai a solução homogênea.
Então, uma vez que você extraiu a solução homogênea, se A é um anulador de R de x, ou seja, se A R de x dá zero, o anulador desse cara, o que eu faço? Eu aplico o anulador desse lado, aplico o anulador desse outro lado, e agora eu vou ter uma outra equação homogênea. Aí essa equação homogênea, eu vou determinar a sua solução do mesmo jeito que eu fiz, aqui, ó, tá? Fatorando isso aqui. Bom, uma parte dela já está fatorada. Essa parte que está fatorada é a parte que vai dar cabo da solução homogênea, né? E a parte que vai vir do anulador, né, é a parte que vai nos dar a informação sobre o jeitão da solução particular. Então, com o jeitão, a forma da solução particular, sua estrutura, aí eu vou jogar novamente na equação, né? Na verdade, na equação original, que é essa. Faça aí as manipulações necessárias, igual ao R de x, e isso vai me permitir identificar as constantes, tá? Do método. Tá, ok? Então, vamos fazer mais 3 exemplos dessa abordagem, né, do método do coeficiente a determinar via operador anulador. Na aula passada a gente só fez um, ficaram faltando mais 3 exemplos, vamos fazer esses 3 exemplos agora. Então vamos começar com essa equaçãozinha aqui, ó. Tá? Então eu tenho y duas linhas, menos y', menos 2y, igual a x ao quadrado vezes e elevado a x. Então, de cara a gente já percebe que esse termo aqui é o meu r de x, né? Deixa eu fazer assim, esse aqui é o meu r de x. Tá? Então, o primeiro passo para a gente vai ser escrever essa equação na forma de operador e achar a solução da homogênea. Então, eu posso escrever essa equação assim, ó, d2 menos d menos 2 aplicado a y igual a x2 vezes e elevado a x, né? Mas, inicialmente, a gente vai procurar a solução da homogênea. Então, d2 menos d menos 2 aplicado a y igual a 0. Então, a gente vai inicialmente olhar para esse caso. Então, vamos fatorar esse operador aqui, perdão, pensando nisso aqui como se fosse uma equação algébrica. Então, seria d2 menos d menos 2 igual a 0, né? Aqui o discriminante seria esse aqui ao quadrado, então 1 menos 4 vezes esse, então mais 8 igual a 9. Então, eu tenho duas possibilidades aqui, né? Tenho d1, entre aspas, né? Igual a 1, deixa eu fazer assim, fica mais rápido, d igual a menos esse coeficiente, ou seja, 1, mais ou menos a raiz quadrada desse cara, 3 sobre 2. Né? Se eu subtrair, aqui vai ficar menos 2 dividido por 2, vai ficar menos 1. Então, uma possibilidade é menos 1, e a outra possibilidade, se eu somar, vai dar 4 dividido por 2, 2. Então, as raízes são menos 1 e 2. Então, isso me permite fatorar esse operador como d menos a primeira raiz, menos 1 vai ficar mais 1, né? E d menos 2 aplicado a y igual a 0, tá bom? Então, com isso, rapidamente, olhando para a forma fatorada do operador, eu já sei que a solução homogênea vai ser uma constante qualquer vezes e elevado a menos 1, né? Mas, professor, aqui está mais. Mas aqui sempre vem o contrário do que está aqui, tá bom? Então, C1 vezes e elevado a menos x, mais C2 vezes e elevado a 2x. Então, essa é a solução homogênea, guardem aí. A gente vai precisar dela já já e no final também, né? Então, o segundo passo agora, vai ser a gente determinar o anulador, né? Vou colocar aqui, determinar o anulador da função r de x. Né? Quem é o nosso r de x? Deixa eu trazer aqui para baixo. O r de x, nesse caso, é x2 elevado a x, né? Aqui, ó, é esse termo aqui. Então, como eu tenho uma função vezes a exponencial, para eu determinar rapidamente o anulador desse cara, basta eu pegar o anulador de x2, e a gente sabe que o anulador de x2 é d3, né? Se eu derivar esse cara 3 vezes dá 0. E aí, como eu estou multiplicando por exponencial, eu vou deslocar esse anulador, vou deslocar o d, exatamente a quantidade que está aqui. Então, fica d menos 1 ao cubo. Tá? Então, agora eu vou aplicar esse operador, esse anulador, na equação original, aqui, e com isso o lado de cá vai morrer, tá certo? E a gente vai ganhar outra equação homogênea. Então, vamos ficar o seguinte, d menos 1 ao cubo, aplicado nessa equação, tá? Mas essa equação a gente pode fatorar o lado esquerdo assim, tá certo? Na verdade, assim, né? Então, vai ficar d mais 1, d menos 2, d mais 1,
d menos 2, y, e do outro lado eu vou ter d menos 1 ao cubo, aplicado ao r de x da gente, que é x2 elevado a x. Tudo bem? Então, como esse cara é o anulador dessa expressão, esse aqui vai dar 0. E aí ficamos com outra equação homogênea, só que com um grau superior, né? Então, d1, 3, d mais 1, d menos 2, y igual a 0. E as raízes dessa equação vão me dar a nova solução, né? A solução dessa equação estendida. Tá? Aqui a gente já viu que esse cara vai dar C1 vezes E elevado a menos x, esse cara vai dar C2 vezes E elevado a 2x. Né? Então, e que essa parte veio da equação homogênea. Então, toda a informação da solução não homogênea vai vir do anulador aqui. Ó, tá? Então, por quê? Esse cara é a multiplicidade dessa raiz é 3. Né? Então, 1 tem raiz 3 de multiplicidade aqui, né? Ou multiplicidade 3 da raiz, perdão. Então, como é que eu monto a solução que viria dessa parte? Então, é uma constante vezes e elevado à primeira raiz, mais uma constante vezes x elevado à raiz, mais outra constante vezes... Multiplica por x de novo, tá certo? Cada vez, se a minha raiz tem multiplicidade 1, multiplica a primeira solução por x. Se tem multiplicidade 2, multiplica por x de novo. Multiplicidade 3, multiplica por x de novo, e assim por diante, tá certo? Até que a gente abarque todas a quantidade correta aqui, né? Tá certo? Então, aqui x ao quadrado é elevado a x. Então, essa parte que eu acabei de montar é referente só a esse pedaço aqui, tudo bem? A parte que vem desse cara e que vem desse cara, a gente sabe que é uma constante, C4 vezes E elevado a menos x, mais C5 vezes E elevado a 2x. Tá? Então, o que a gente precisa perceber aqui é que, como eu falei, essa parte aqui vem da solução homogênea. Claro, a menos das letras que eu estou utilizando das constantes, né? Aqui eu usei C1 e C2, lá ficou C4 e C5, mas é o mesmo formato, tá certo? Então, o que isso está nos dizendo? Que a minha solução particular, ela vem desse carinha aqui, tá? Esse carinha aqui vai gerar minha solução particular. Então, eu vou escrever minha solução particular assim, ó. yp de x. Como tem exponencial para todo mundo, né, nesse termo aqui, ó, eu vou colocar exponencial em evidência e dentro eu vou ter um C1, C2x, C3x2. É um polinômio de segundo grau. Tá, que eu vou escrever com outras letrinhas para ficar mais fácil, para não ficar carregando esses índices C1, C2, C3. Então, A2 mais BX mais C, que multiplica E elevado a x, né? Todo mundo tem um E elevado a x multiplicando. Então, essa é a estrutura da minha solução particular. O que eu preciso fazer para terminar o problema? Apenas jogar essa equação, essa solução particular, na equação original. Deixa eu recentralizar aqui. Na equação original, qual é a equação original, professor? Essa aqui, ó. Vou copiar lá embaixo para a gente ver. Tá? E igualar ao termo não homogêneo. Vocês vão ver que quando a gente fizer isso, eu vou ter um sisteminha, né? Com 3 equações, 3 incógnitas. As incógnitas são A, B e C, são os coeficientes a determinado método. E aí, encontrado esses caras, acabou, não tem mais o que fazer. Tá? Então, deixa eu trazer para cá a equação, que era y duas linhas. Deixa eu olhar de novo aqui. Y duas linhas, menos y, menos 2y. Menos y' menos 2y, menos 2y igual... Deixa eu descer aqui mais um pouquinho. Pronto. 2y igual a, se não me engano, é x elevado a x. Deixa eu dar uma olhadinha lá de novo. x2 elevado a x. Perdão. x2 elevado a x. Pronto, essa é a equação do problema, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tomar essa expressão de cima, aqui, ó. Vou calcular as derivadas necessárias e substituir aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu preciso da primeira derivada. Então, vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo. Quando eu derivar esse termo, vai ficar 2ax mais b, que multiplica elevado a x. Quando eu fizer a derivada do segundo vezes o primeiro, a derivada exponencial é a mesma. Vezes o primeiro não vai mudar nada, então vai dar a própria yp. Tá? Eu vou colocar assim para não ter que escrever toda essa expressão aqui. Tá? Ok, agora eu preciso da derivada segunda. Então, yp duas linhas. Então, de novo, vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar 2a vezes e elevado a x. Agora, a derivada do segundo vezes o primeiro vai ficar o termo que já tinha. 2ax mais b vezes e elevado a x. Agora, eu preciso mais a derivada desse cara. Mas a derivada desse cara é exatamente isso aqui, né? Então, eu só faço copiar aqui embaixo de novo. Mais 2ax
mais b vezes e elevado a x. E veja que esse termo é o mesmo que esse, então deu o dobro desse, tá? Vamos fazer aqui um pouquinho mais rápido. Tá? Então, foi, deixa eu ver, a derivada desse termo, que foi esse cara, mais esse, né? Então, mais yp. Tá bom? De novo, parece meio confuso o que eu fiz, mas a ideia é o seguinte. Eu preciso derivar essa expressão, certo? Para ter yp duas linhas. Então, vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo. Está aqui a derivada do primeiro vezes o segundo. Agora, eu preciso a derivada do segundo vezes o primeiro. Ou seja, se eu derivar exponencial não vai mudar nada, então eu vou ter o mesmo termo, tá certo? Então, está aqui ele, ó. Aí, agora eu preciso derivar esse cara. Mas se eu derivar esse cara, o resultado é esse. Mas esse resultado está aqui, ó. Então, eu só aproveitei e trouxe aqui para baixo. Então, aqui eu teria que somar mais isso aqui. O yp está nesse canto. Vai ter tem esse fator que eu vou somar, mais um fator dele que eu já tinha, então dobrou, tá bom? Aí ficou mais simples assim, né? Não ter que calcular todas essas carinhas de forma explícita. Ok, agora é só jogar tudo na equação. A equação diz que a derivada segunda menos esse cara menos duas vezes esse cara tem que ser igual a x vezes e elevado a x quadrado. Vai dar um x quadrado vezes e elevado a x, tá? Então, eu vou fazer esse menos esse, né? Porque é o que está dizendo aqui na equação. Então, quando eu fizer yp, duas linhas menos yp, vão ter alguns cancelamentos, né? Por exemplo, quando eu fizer esse cara menos esse, um desse vai matar um desse completo. E esse cara vai matar um desse, né? Então, sobrou apenas 2a mais uma vez esse termo, né? 2ax, vou colocar assim, ó, 2ax mais b vezes e elevado a x, tá? Menos duas vezes, né, aqui, ó, a solução particular, ou seja, menos duas vezes esse carinha. Então, menos duas vezes a x2 mais bx mais c elevado a x. Isso tem que ser igual a x2 elevado a x, tá bom? Agora é só agrupar os caras que têm a mesma ordem. Aqui tem uma exponencial, professor. Então, aqui é 2a vezes e elevado a x. Então, vamos fazer o seguinte. O e elevado a x que eu tenho desse lado, eu posso cancelar com o e elevado a x do outro. Então, não tem mais exponencial, tá? De um lado eu tenho um polinômio do grau 2, do outro lado eu tenho um polinômio do grau 2. O que eu vou fazer? Igualdade de polinômios. Como é que eu faço isso? Igualo os coeficientes em mesma ordem. Então, vamos começar igualando os caras que não têm x dos dois lados. Então, o lado esquerdo, quem não tem x é 2a. Quem mais não tem x? B. Tem um b aqui, né? Então, mais b. Quem mais não tem x? Esse c aqui, ó. Só que esse c está multiplicado por menos 2, então menos 2c. Então, desse lado da equação, os termos que não tem x formam essa expressão. 2a mais b menos c. E quem é que não tem x do lado de cá? Não tem, né? Zero. Termo independente aqui é zero. O que está aqui desse lado, pessoal, é 0 mais 0x mais 0x mais 1x2, né? Se você preferir. Então, termo independente, termo que não tem x do outro lado é zero, né? Tá. Aí, agora vamos olhar os caras que têm x. Quem tem x? 2a menos 2b e só, né? Então, quem é o cara que tem apenas x desse lado de cá? Não tem, né? É zero. E agora vamos ver os caras que têm x quadrado. X quadrado que eu só tenho aqui, ó, menos 2ax2. Então, menos 2ax2. Não preciso colocar o x2, estou pegando só os coeficientes. E quem aqui não, quem tem x quadrado desse lado? 1. Aqui, ó, 1x2. Tá? Então, a gente ficou com esse sisteminha. Agora é só resolver. Então, daqui eu tenho que a é menos meio. Daqui eu tenho que b é igual a a, né? Porque cancela esse 2. Passo o b para o outro lado positivo. E a é menos meio. E aqui nessa equação, deixa eu trazer para cá, eu quero c, né? Então, 2c, vou passar o 2c para o lado de lá, vai ficar igual a 2a mais b. Mas a igual a b, ou seja, isso aqui é igual a 3a. E a é menos 1 meio, então ficou menos 3 meios. Se eu passar o 2 dividindo, o c vai ficar menos 3 quartos. Acabou, pessoal. Era só isso. Então, já tenho quem é a, já tenho quem é b, já tenho quem é c. Então, com isso, eu substituo lá na forma da minha solução particular. Então, eu vou substituir o a que eu encontrei aqui, o b que eu encontrei aqui, o c que eu encontrei aqui, e veja que agora a minha solução particular vai ficar livre de constantes arbitrárias. Tá bom? Então, com isso, como é que ficou a solução particular? A solução particular ficou aquele polinômio, né?
A, que se não me engano está ali em cima, menos meio de x2, mais B, que é menos meio de x, mais C, que é menos 3/4. Tudo isso que multiplica, cadê você? Aqui, ó, E elevado a x. Tá? Então, essa é a solução particular. E como é que fica a solução geral? Bom, é só somar isso aqui com a solução homogênea, né? Então, quarto passo, solução geral, solução geral. Se for nos dados PVI, a gente usa as condições para encontrar as constantes que ainda vão aparecer, né? Então, a solução geral vai ficar a solução homogênea, que é C1 elevado a menos x, mais C2 elevado a 2x, se não me engano. Mais a solução particular que a gente acabou de encontrar, eu posso colocar esse menos em evidência, então ficou 1 meio de x2 mais 1 meio de x mais 3/4 vezes E elevado a x. Então, essa é a solução geral do nosso probleminha. Ok? É só isso. Veja que o algoritmo é bem simples, né? E se você pode fazer isso aqui com o método de variação dos parâmetros? Pode, mas vão aparecer integrais chatas para você. Né? Principalmente porque vão aparecer integrais envolvendo polinômio e exponencial. Né? Se aparecer uma integral do tipo x2 elevado a x, já vai ter que fazer essa integral por partes pelo menos 2 vezes. Tá certo? Então, esse método aqui, ó, ele converte, né? Troca esse cálculo das integrais pelo cálculo ou pela resolução de um sistema linear. Né? Então, em muitos casos é mais viável você resolver isso dessa maneira do que partir para as integrais. Tá bom? Ok, então vamos lá para o nosso próximo exemplo. Deixa eu apagar aqui para ganhar espaço. Ok. Então, o nosso próximo exemplo, o termo forçante vai ser um termo trigonométrico, tá? Para a gente abordar várias possibilidades diferentes. E nesse caso vai ter o que ele chama de ressonância, né? Esse cara já vai ser solução, como vocês vão ver, da equação homogênea. Então, a solução particular tem que ser modificada, né? Mas a gente não precisa se preocupar com isso, porque o método abordagem do anulador já nos dá a solução particular com a alteração acomodada que deveria ser feito, tá bom? Ok, então vamos lá, está aqui a nossa equaçãozinha, y duas linhas mais 4y. Então, a primeira coisa que a gente faz, solução da homogênea, né? Então, solução da homogênea. Né? Escreve primeiro na forma de operador. Então, a equação que é dada é essa daqui, ó, y duas linhas mais 4y homogênea igual a zero, né? Tá, igual a zero, tira esse termo por enquanto. Isso aqui na forma de operador vai ficar d2 mais 4 aplicado a y igual a zero. Se você olhar para isso aqui como uma equação algébrica, as raízes desse cara são as raízes disso aqui, né? Ou seja, d igual a mais ou menos 2i, né? E vai ficar raiz quadrada de menos 4, né? É um número complexo, então as raízes seriam essa. Então, as soluções seriam e elevado a 2i, x, né? E e elevado a menos 2ix. Mas a gente sabe que quando eu estou no caso complexo, a solução homogênea fica escrita assim, uma constante, vou colocar assim, e elevado a alfa x, C1 cosseno de beta x, mais C2 seno de beta x. A gente já viu isso aqui. Onde alfa e beta, se eu tenho aqui, lambda é a raiz do polinômio característico, e como eu estou no caso complexo, as raízes sempre aparecem em parzinhos, né? Sempre conjugado. Então, o alfa é a parte real da raiz e o beta é a parte imaginária. Então, o alfa, se você olhar para cá, é 0, não tem. E o beta é 2, tá? Então, a solução homogênea, até aqui, ela fica escrita e elevado a alfa x, mas o alfa é 0, 0 vezes qualquer coisa, 0 elevado a 0 é 1. Então, sobrou só esse termo, né? Então, ficamos assim, ó, C1 cosseno, quem é o beta? 2. C1 cosseno de 2x mais C2 seno de 2x. Olha o que eu falei, né? Olha o que eu tinha enunciado. Que o termo não homogêneo, o r de x, era a solução da equação homogênea. E é, né? Ó, esse termo aqui aparece aqui e ele aparece aqui na parte não homogênea. Tá? Então, a gente tem que, se eu for supor a solução particular como uma coisa do tipo a cosseno de 2x mais b seno de 2x, esse método não vai funcionar, né? Eu tenho que, de certa forma, acomodar o fato de que seno de 2x, que aparece na parte não homogênea, já é solução da homogênea, tá?
Então, para não ter que ficar lembrando, eu tenho que multiplicar por um x, é por x quadrado, é por x ao cubo, tem que multiplicar por quem? A gente usa a abordagem do operador anulador, tá? Então, segundo passo, anular o termo não homogêneo, que nesse caso é seno de 2x. Então, quem é o anulador de seno de 2x, né? A gente já viu que o anulador do seno do cosseno, o anulador desses caras é D2 mais beta 2, onde beta é justamente o coeficiente que está aqui. Então, fica D2 mais 4. Então, se você aplicar D2 mais 4 lá na equação original, vai matar o R de x, tá? Isso que eu quero dizer é o seguinte, como é que ficou a equação original? Ficou assim, ó, D2 mais 4y igual a seno de 2x, né? Essa é a equação original. Já com o operador, a equação escrita na forma de operador. Se você quiser, lembra, você pode fatorar isso aqui como d menos 2i, né? E d mais 2i, tá? Se quiser fatorar assim, pode, tá bom? Não tem problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar d mais 4, d2 mais 4 desse lado, vou aplicar d2 mais 4 desse lado também, sendo de 2x. E, por definição, esse cara é anulado, né? E aí a gente fica com essa equação homogênea estendida, né? Se você quiser chamar desse jeito. Veja que esse cara é o mesmo que esse, né? Então aqui vai ficar d menos 2i vezes d menos 2i vezes, né? Que é mais, né? Vezes o que eu já tinha. d menos 2i vezes d mais 2i. Então vai ter esse cara ao quadrado, esse cara ao quadrado. Então eu vou ter raízes com multiplicidade 2 nesse caso. Então ficou assim, ó, d menos 2i ao quadrado, d mais 2i ao quadrado, e y do outro lado, 0. Foi anulado, né? Então, quem são as raízes desse cara, né? Como é que ficam as soluções? As soluções são exponenciais ainda, né? Então vai ficar e elevado a 2x, né? Que vem daqui, só que como esse cara tem multiplicidade 2, a outra é multiplicada por x. Né? Esse cara aqui é a mesma coisa. Deixa eu colocar os que não tem x primeiro. Então, uma raiz desse vai gerar esse. Uma raiz desse vai gerar e elevado a menos 2x. Que a gente já sabe que a solução que corresponde a essa parte pode ser escrita como C1. Bom, teria o e elevado a alfa x, mas o alfa é 0, né? Como a gente já viu. Então, vai ficar só C1 cosseno de 2x mais C2 seno de 2x. É o que vem dessa parte, tá certo? Já a outra parte é x vezes e elevado a 2x. Por que x, professor? Porque multiplicidade 2. Então, a segunda solução obtida a partir da primeira multiplicando por x. A gente já viu isso, tá? E aí, no outro caso, ficaria a mesma coisa, x vezes e elevado a menos 2x. A única diferença... Esse cara aqui, ó, esses caras geram isso aqui. Como eu estou multiplicando por x, todo mundo vai aparecer multiplicado por x. Então, eu tenho outro fator, que é x, que multiplica C4, deixa eu ver, C3, né? Já fiz até 2. C3 cosseno de 2x. Cosseno de 2x mais C4 seno de 2x, tá? Então, a solução dessa homogênea estendida vai ser esse cara mais esse. Tá? A solução aqui vai ser esse cara mais esse. Mas eu sei que esse termo de cima é a solução da homogênea, né? A gente acabou de computar aqui em cima. A solução da homogênea é exatamente esse cara. Então, quer dizer que isso aqui é o meu termo, é a minha solução particular. A minha solução particular tem essa estrutura, tá? Uma constante x que multiplica uma constante cosseno, uma constante seno. Tá bom? Então eu vou trazer ela aqui para baixo e o que a gente vai fazer agora é determinar essas constantes. Então, para não ficar carregando de novo C3, C4, eu vou chamar de A e B, tá? Então a solução particular ficou assim, x que multiplica a cosseno de 2x mais b seno de 2x. Minha tarefa agora é encontrar quem é esse A e quem é esse B, tá? Então, terceiro passo, determinar as constantes A e B da solução particular. Terceiro passo, determinar as constantes em YP. Como é que eu faço isso? Bom, é só derivar e jogar na equação. De novo, como é que é a minha equação? A minha equação é essa daqui, ó. Perdão. Y, duas linhas, mais 4y igual a seno de 2x, né? Deixa eu só olhar se é isso mesmo, para não fazer algo diferente. Y, duas linhas, mais 4y igual a seno de 2x. Perfeito.
Então, eu vou precisar calcular a derivada segunda para jogar aqui. Para calcular a derivada segunda, primeiro eu preciso da derivada primeira. Vamos só relembrar a forma da solução particular, que está escrito ali em cima, mas não dá para vocês verem. É x que multiplica a cosseno de 2x mais b seno de 2x. Tá? Então, eu vou precisar da derivada. Então, vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo. Então, a derivada de x é 1. Vai ficar só a cosseno de 2x mais b seno de 2x. Fica só isso, né? Mais x que multiplica a derivada desse carinha. Então, mais... Coloca aqui embaixo. Mais x que multiplica a derivada do a cosseno, vai ficar menos a seno. A derivada de 2x vai ficar 2. Então, menos 2a seno de 2x mais a mesma coisa para cá. 2b cosseno de 2x. Ok? Agora eu preciso da derivada segunda. Então, a derivada segunda vai ficar... Então, a derivada desse cara vai ficar menos 2a seno de 2x mais 2b cosseno de 2x. Né? Agora, a derivada desse termo todinho. Então, vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo. Quando eu fizer a derivada do primeiro vezes o segundo, vai morrer o x, né? Vai sobrar só esse cara. Mas esse cara é exatamente o que tem aqui. Então, vai dar o dobro do que está escrito aqui embaixo. Tá? Então, já vou multiplicar aqui por 2. Tá? Aí, agora vai ficar... mais esse, é x vezes a derivada desse. Então, vai ficar mais x vezes a derivada desse cara. Então, vai sair um 2, vai sair um 2, vai ficar um 4 para todo mundo. Então, eu posso colocar esse 4 aqui fora, 4x. E outra coisa, quando você derivar o seno, vai ficar menos cosseno. Como você derivar o cosseno, vai ficar menos seno. Vai ficar um menos para todo mundo, então eu vou colocar esse menos para fora. Mas o legal é que agora o seno vai voltar a ser o cosseno. Então, vai ficar a cosseno de 2x mais b seno de 2x. Isso me permite reescrever essa equação de uma forma simples, porque o que é a cosseno? X que multiplica a cosseno de 2x mais b que multiplica seno de 2x. É a solução particular, né? É a forminha dela exatamente que eu estou supondo aqui. Ó, tá? Então, é sempre bom, pessoal, quando você calcular essas derivadas, tentar reescrever em termos da solução particular, porque isso vai facilitar os cancelamentos, como você viu no exemplo anterior, e vai ver aqui também. Olha só. Então, olha como é que fica a derivada segunda. Ela vai ficar assim, ó, menos 4a seno de 2x. Para você não ter que calcular as derivadas de qualquer jeito, jogar na equação e só simplificar depois, você vai ter um trabalho muito grande se você for deixar para fazer essas simplificações depois, e aí fica muito sujeito a erro, porque qualquer erro de sinal, se você engolir um termo, vai encontrar a solução particular errada, não tem jeito, tá certo? Então tenta fazer essas simplificações, essas manipulações, antes de jogar tudo na equação, tá? E aqui fica um negócio bem mais interessante, porque olha só, eu vou só repetir essa primeira parte, então mais 4b cosseno de 2x. E aqui eu tenho, como eu falei, x vezes isso é a solução particular. Então, isso aqui é menos 4 vezes a solução particular, concorda? Menos 4 vezes a solução particular. Agora, eu vou substituir esse cara aqui e esse cara... Cadê? Esse cara aqui. Mas eu não preciso fazer isso para saber o que vai dar, para simplificar. Por quê, professor? Porque, olha só, o que eu preciso é dessa relação, y duas linhas p mais 4yp. Eu preciso ter isso aqui para igualar com esse cara, certo? Mas eu já tenho isso aqui embaixo, olha só. Não tem não, professor. Tenho sim, está aqui. Se você passar esse menos 4 para cá, você vai ter exatamente isso aqui. Pois não é que é mesmo? É sim. Então, olha só. Ficou assim, ó, y duas linhas, está menos 4, passa para o outro lado como mais 4, né? Então, mais 4yp. O que sobrou desse lado? Isso. Então, eu coloco aqui, tá? Menos 4a seno de 2x mais 4b cosseno de 2x. Mas na minha equação diferencial, vai centralizar aqui. Na minha equação diferencial, esse resultado, essa diferença, essa soma aqui, tem que ser igual a seno de 2x. Então, eu vou aqui, ó, igual a seno de 2x. Tá bom? Quando eu tenho uma igualdade de polinômios, eu igualo os coeficientes de mesma ordem. Quando eu tenho uma igualdade trigonométrica, eu igualo os coeficientes das mesmas funções. O que isso quer dizer? Quem é o coeficiente de seno de 2x aqui? Menos 4a. Show de bola. Então, menos 4a. Quem é o coeficiente de seno de 2x aqui? 1, que é o que está aqui. Quem é o coeficiente do termo cosseno aqui? 4b. Ok, 4b. Quem é o coeficiente do cosseno do outro lado? 0, porque não tem, né? Então, olha só como ficou um sistema rápido aqui, ó, de resolver. b é 0 e a é menos 1/4. Ok? Então,
Então, moral da história, como é que ficou a minha solução particular? A minha solução particular ficou, olha só, o A é menos 1/4, né? Então, e o B é 0. Então, não tem esse cara, e o A é menos 1/4. Então, ficou menos x sobre 4 vezes cosseno de 2x. Menos x sobre 4 vezes cosseno de 2x. Então, essa é a solução particular. Só isso? Só. E aí, como é que fica a solução geral? Quarto passo, solução geral. A solução geral é só somar os caras, né? Então, a solução geral vai ficar a solução da homogênea, que a gente já viu como C1 cosseno de 2x mais C2 seno de 2x, mais a solução particular, que ficou menos x sobre 4 cosseno de 2x. Ok? Eu vou só conferir se é isso mesmo, mas eu creio que seja. Tá? Então, o método não é complicado. Tá? Ele só exige que você faça essas manipulaçõezinhas, tá bom? Muito melhor do que você chegar nesse mesmo resultado através do cálculo de integrais, né? Porque nesse problema ia ser mais chato ainda, porque você ia ter integrais envolvendo x e seno e x e cosseno, né? E ia ter que fazer aquelas integrais cíclicas, tá bom? Então deixa eu só dar uma olhadinha que eu tenho esse material feito aqui em algum canto. Tá aqui, ó, exatamente. Ok? Então, deixa eu só apagar aqui para ganhar espaço. Então, de novo, a solução geral foi essa daqui. Se fossem fornecidos um PVI, por exemplo, y de 0 igual a 1, y' de 0 igual a 0. Aí você iria jogar aqui, na derivada, para poder determinar quem seriam essas constantes C1 e C2. Tá bom? Show de bola. Então, vamos agora para o nosso último exemplo. Esse último exemplo é bastante instrutivo, porque o termo não homogêneo, ele é formado de duas partes, né? Você pode olhar ele como duas funções. Então, a gente pode fazer de duas maneiras. Eu posso criar um anulador que anule tudo de uma vez só, ou eu posso criar um anulador que anule cada uma dessas funções e aí utilizar aquele nosso primeiro teorema estrutural dessa seção, que dizia o seguinte: se eu conseguir encontrar a solução particular associada a cada um dos termos que compõem a forma não homogênea, né? Basta que eu some as soluções particulares associadas a cada um desses carinhas que eu tenho uma solução particular do problema. Tá? Como assim, professor? Vamos ver. Então, a minha ideia é essa daqui. Ó. Veja, o r de x aqui nesse problema, ele é x mais e elevado a x. Eu posso quebrar isso aqui em dois termos, r1 de x mais r2 de x. Onde r1 de x é o primeiro termo, que é o próprio x, e o r2 de x é o segundo termo, que é elevado a x. Tá? O que eu estava falando é o seguinte: eu posso criar um anulador para anular isso tudo de uma vez só. Como? Quem é o anulador de x? É D2. Vou chamar A1. Quem é o anulador de E elevado a x? É D menos 1. Então, eu poderia criar o anulador A como sendo A1, A2 vezes A1. Né? E aí iria ficar D2 vezes D menos 1. Esse cara, se eu aplico nessa equação, esse lado todo morre. Só que esse cara aqui já me dá uma derivada de terceira ordem, né? Que tem D2 com mais 1 aqui, dá D3. E aí, se eu aplico nessa de segunda ordem, já me dá uma equação de quinta ordem. Então, para evitar esses cálculos desnecessários, a gente vai fazer o seguinte: primeiro eu resolvo, acho a solução particular para esse cara, acho a solução particular para esse outro cara, soma as duas soluções particulares e vou ter a solução particular da equação. Tá bom? Perdão. Então, agora vamos para essa equação e vamos proceder da mesma forma que a gente procedeu inicialmente. Primeira parte, solução da parte homogênea. Solução homogênea. Solução da homogênea. Tá bom? Então, a homogênea que eu me refiro é essa daqui, y2' menos 3y' mais 2y igual a 0. Que na forma de operador é d2 menos 3d mais 2 aplicado a y igual a 0. A gente já viu que esse cara se fatora em d menos 2 vezes d menos 1, d menos 2, né? Se você quiser assim. Aplicado igual a 0. Então, isso vai me dar a solução homogênea, uma constante qualquer elevada a x, mais outra constante arbitrária elevada a 2x. Acabou. Agora, vamos procurar os anuladores, né? 2. Anular r de x. Anular r de x. Nesse caso, vamos quebrar o r de x em duas partes, tá certo? Então, vamos que para o r1 de x, que a gente chamou aqui de x, a gente já viu que o anulador dele é o anulador desse cara, chamar 1, é D2, tá? E aí, vamos tomar a equação original. Como é que era a equação original? Fatorada, né? Ela já fatorada, ela é assim, ó. Só que em vez de igualar a 0, vai igualar ao R1, que no nosso caso é x, tá? Então, fica D menos 1
D menos 2 aplicada a y igual a R1. O R1 para a gente é x. Então, eu vou aplicar nessa equação o anulador para encontrar a solução particular 1 referente ao R1, que é o x, tá certo? Show! Então, o anulador aqui é D2, aplico o D2 desse lado. Tá? Então, quando eu fizer isso, já sabemos que, por definição, isso aqui vai dar 0. E aí, a gente vai ficar com essa equação que sobrou aqui. Ó. Isso aqui igual a 0. Tá? Como é que fica a solução desse cara? Bom, a solução desse cara vai ter uma parte que vem dos autovalores desse cara, né, do lambda desse cara, e do lambda que vem desse e desse. Mas os carinhas que vêm daqui, a gente já sabe que vai dar a solução homogênea. Então, vamos concentrar só nessa parte. Né? Porque a única informação nova vai vir daqui. Então, quem são os lambdas daqui, né, se eu montar a equação característica? O lambda é 0, porque D2 é a mesma coisa que D menos 0 ao quadrado. Né? Então, as raízes são 0 com multiplicidade 2. Então, lambda 1 é igual a lambda 2, que é igual a 0. Isso quer dizer que a primeira solução é elevada a 0x, ou seja, é 1. E a segunda é a primeira multiplicada por x, ou seja, é o próprio x. Não é verdade? Então, olha só, rapidamente já temos a forma da solução particular 1. Então, a forma da solução particular 1 vai ser uma constante mais uma outra constante vezes x. Tá? Porque esse cara vai gerar 1 e vai gerar x como soluções. Tá? Então, guarda aqui e já já a gente vai identificar quem é C1 e C2. Agora, vamos fazer a mesma coisa, só que para o R2, tá? Então, agora para R2 de x, que é E elevado a x. A gente já viu que o anulador desse cara é D menos o coeficiente que está aqui, ou seja, D menos 1. Né? E aí eu faço a mesma coisa. Eu vou aplicar D menos 1 na minha equação. Só que do lado de cá eu vou usar o R2, tá certo? Então, ficou D menos 1 aplicado ao que eu já tinha. Até vou colocar em vermelho para mostrar aqui onde eu já estava, né? D menos 1, D menos 2y. E aqui agora o nosso R2, que é o E elevado a x. Tá? Então, aqui acontece novamente aquele fenômeno de ressonância, porque, olha só, aqui vai dar D menos 1 ao quadrado, aqui D menos 2, y, e como eu apliquei D menos 1 de um lado, eu tenho que aplicar do outro também, senão eu vou alterar a expressão. Então, isso aqui vai dar 0, né? Então, chegamos a essa conclusão aqui, né? Então, quem são as raízes aqui? De novo, as raízes são lambda 1 igual a lambda 2 igual a 1 com multiplicidade 2, e lambda 3 igual a 2. Então, esse cara vai gerar E elevado a x, né? E vai gerar, a próxima vai ser x vezes E elevado a x, e esse cara vai gerar E elevado a 2x. Esse cara e esse cara, a gente já sabe que são soluções contidas na homogênea. Portanto, a solução particular tem que ter esse formato. Tá certo? Olha, com a prática, a gente nem precisa fazer muita coisa para descobrir qual é a forma da solução particular. Rapidamente, a gente já sabe que ela tem que ter essa carinha. Tá? Então, eu vou fazer essa proposição. Então, a segunda solução, a parte 2, né, a solução particular referente ao R2, tem essa cara, uma constante vezes x é elevado a x. Tá certo? Acabou. Agora é só usar essas duas informações na IDO, né, e aí a gente encontra quem são as constantes, e aí com as constantes eu encontro a solução particular 1, a solução particular 2, somo as duas para ter a solução particular completa, somo com a solução geral, homogênea, tem a solução geral. Tá? Então, vamos lá. Para descobrir, deixa eu recentralizar aqui. Para descobrir as constantes C1 e C2, tudo que eu tenho que fazer é jogar esse cara nessa equação. Nessa aqui não, né? Na verdade, nessa daqui, ó. Y, cadê você? Y, duas linhas, menos 3y' mais 2y, igual a R1. Aqui, nesse caso, o nosso R1 é x, tá? Então, eu vou substituir essa função yp aqui, né? Colocar yp, igual a x, para determinar quem são essas constantes C1 e C2, tá bom? Vou fazer aqui embaixo, para terminar. Então, de novo, a equação é y, duas linhas, menos 3y' mais 2y, igual a R1, que nesse caso é x. Ok? E a nossa solução tentativa da parte 1 dela, né? É C1 mais C2x, tá bom? Então, vamos calcular as derivadas e substituir. Então, a derivada primeira desse cara, a derivada da constante é 0, a derivada de x vai ficar 1, então ficou só C2. Tá? E a derivada segunda é 0, porque a derivada da constante é 0. Então, aqui vai ficar 0. Eu vou olhar só para essa parte, né? Então, substituindo, vou ter menos 3C2 mais duas vezes a primeira solução, ou seja, 2 vezes C1 mais 2C2x. E isso tem que ser igual ao que está lá do outro lado da equação, que é x. Tá? Então, agora vai ser só uma questão de igualdade de polinômios.
Quem é o cara que não tem x desse lado da equação? Menos 3c2 mais 2c1. Quem é o cara que não tem x do outro lado? 0. Então, isso é igual a 0. Quem é o cara que tem x desse lado aqui, associado a x? É 2c2, né? Então, é o que eu preciso. 2c2. E do outro lado, quem é o coeficiente de x aqui? 2c2. E do outro lado, qual é o coeficiente de x? 1. Então, 2c2 igual a 1. Isso quer dizer que c2 é meio. Né? Então, se c2 é meio, eu jogo lá de cima e descubro quanto é que é c1. E aí, com isso, eu já tenho a primeira parte da solução particular, né? Aqui eu tenho o seguinte, 2c1 é igual a 3c2. Só que c2 é meio, então ficou 3 meios, passo o 2 dividindo. Então, c1 é 3 quartos, perdão. 3 quartos. Ok? Então, com isso, eu já sei que a minha solução particular, a parte 1 dela, né, vai ficar escrita assim. C1, que é 3 quartos, mais C2, que é 1 meio de x. Então, guarda esse resultado. Essa é a parte 1 da solução particular. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a parte 2, né, para o yp2. Só que, perdão, nesse caso, o lado de cá não é x, é elevado a x, né? É a outra parte da equação, não é isso? Vamos ver aqui o R2, se o R2 não é isso. Exatamente, está aqui, R2 é elevado a x. Pronto, então vou fazer a mesma coisa, só que agora a minha solução tentativa é essa e a equação que eu estou olhando é essa daqui, tá? Então, deixa eu só trazer de novo aqui para baixo, para ter mais espaço. Então, minha solução, a equação é y duas linhas, menos 3y' mais 2y igual a x. O ax não é igual a elevado a x. E a solução que eu estou tentando é a ax elevado a x. Tá, fazer as derivadas, substituir, fazer as simplificações e encontrar quem é a. Se não me engano, a gente já fez isso no primeiro exemplo da aula de hoje. O a deu menos 1. Não vou refazer. Não vou fazer aqui. Vamos fazer, não tem problema não. Vamos fazer, vocês veem mais uma vez. Ok, então eu preciso da derivada primeira. Então vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Quando eu derivar o x aqui, vai ficar só o a vezes e elevado a x. Quando eu derivar a exponencial, vou ter ax elevado a x, que é a própria função. Então, vou colocar assim, tá? Acostume a fazer dessa forma, sempre que a função tentativa reaparecer, reescreva ela, porque simplifica bastante as coisas, tá? Então, y duas linhas, se eu derivar esse cara mais uma vez, a derivada dele é ali mesmo. Quando eu derivar esse cara, vai dar esse cara mais ele, né? Tá aqui, ó. Então, vai ficar duas vezes esse mais ele mesmo, tá bom? Então, isso facilita bastante as coisas pra gente. Então, tá aqui a derivada segunda, tá aqui a derivada primeira, e tá aqui a própria função. Então, tudo que eu tenho que fazer é substituir cada um desses carinhas nessa equação. Tá? Então, eu vou fazer aqui desse lado, tem um espaço aqui agora. Então, y duas linhas ficou 2a elevado a x mais yp. Menos 3 vezes a derivada, ou seja, ficar menos 3a elevado a x menos 3yp, né? Mais duas vezes a própria solução, daqui a 2 vezes yp. Olha, por que eu falei que é interessante você sempre escrever desse formato quando puder. Né? Para não ter que escrever a solução particular aqui aberta, né? Pegar essa equação e colocar aqui. Porque quando você vai fazer, quando você joga isso na equação, né? Que é o que eu fiz agora aqui, perceba que aparecem esses cancelamentos de forma bem rápida. Tá bom? E aí, então sobrou o que aqui? Menos 2a elevado a x, perdão, mais 2a, menos 3a, vai ficar só menos a. Então, menos a elevado a x, né? E do outro lado ficou a elevado a x, cancela os exponenciais, menos a igual a 1, como eu tinha falado, né, anteriormente, a é igual a menos 1. Tá bom? Então, agora que eu sei que a é menos 1, basta eu alimentar aqui a solução. Partícula 2, partícula 2, partícula 2, partícula 2. Né? E aí eu tenho que a solução particular com relação à outra parte da equação do R2 vai ficar menos x elevado a x. Portanto, a solução particular completa, né, solução particular completa, vai ser a solução particular da primeira parte mais a solução particular da segunda parte, que vai ser a da primeira parte, está em algum canto aqui. Aqui, ó, 3 quartos mais 1 meio de x. 3 quartos mais 1 meio de x. E a outra que a gente acabou de encontrar, menos x elevado a x. Tá? Então, essa é a solução particular do meu exemplo. E agora, a solução geral é só somar tudo, né? Quarto e último passo nesse caso, não tem um quinto, porque ele não forneceu condições, não forneceu um PVI, né? Então, solução geral vai ser apenas somar a solução homogênea mais a solução particular. Nem lembro mais quem era a solução homogênea, né? Já estamos lá embaixo na resolução do problema. Então, a solução homogênea está aqui, ó.
São esses carinhas. E elevado a x elevado a 2x. E elevado a x. C1 elevado a x. C1 elevado a x. Mais C2 elevado a 2x. Mais esse termo aqui que a gente acabou de encontrar. 3/4 mais 1 meio de x menos x elevado a x. Tá? Se o professor não errou nada, essa deve ser a solução geral do problema. Eu tenho isso feito em algum canto só para efeitos de comparação. Exatamente o que está escrito aqui. Tá bom? Então, dessa forma que a gente utiliza o método dos coeficientes a determinar com essa abordagem do operador anulador, que é uma forma de você ter certeza, né, 100% de certeza de qual é o jeitão da solução particular. Você não vai chutar a forma da solução particular, você vai usar com confiança a forma correta. Tá? E aí, com a solução particular, é só jogar na equação diferencial. Vocês veem que sempre vai aparecer um sisteminha, né? Resolve o sisteminha, acha as incógnitas, substitui na equação particular, e aí você tem a solução completa da sua equação diferencial. Se forem fornecidas condições adicionais, você resolve o PVI. Tá bom? Determinando essas outras constantes que aparecem aqui, C1 e C2. Tranquilo? Vou ficando por aqui. Na próxima aula, a gente vai estudar uma classe importante de equações diferenciais de segunda ordem, onde os coeficientes P de x e Q de x agora não são constantes, tá? São polinômios, mas são polinômios cujo grau está atrelado à ordem dos termos que aparecem na equação diferencial. Tá? É a equação chamada, uma classe de equações chamada de Cauchy-Euler. Tá bom? A gente vai abordar isso na próxima aula. Eu vou ficando por aqui.